Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre burnout, a síndrome do século XXI. E esse tema ele é muito importante, inclusive nós temos estudos demonstrando que as taxas do burnout têm crescido entre a população brasileira. E aqui eu vou apresentar para vocês os nossos integrantes da mesa. Vou começar aqui pela Rafaela. Fala um pouquinho sobre você, Rafa. Oi, meu nome é Rafaela, sou psicóloga, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. A gente também trabalha com avaliação psicossocial, né, no contexto empresarial, que muitas vezes detecta, né, dentro dessa avaliação a presença do estresse ocupacional, a presença do adoecimento dentro do ambiente de trabalho. E aí a gente promove algumas intervenções, né, ou individualizadas ou em grupo para aquele porcentagem ali de trabalhadores que apresentaram adoecimento. Ok. Agora temos também aqui um psiquiatra conosco. Pode se apresentar, por favor? Gente, primeiro agradecer o convite. Uma honra estar aqui com 3 profissionais que eu admiro tanto. Eu sou Rafael, eu sou psiquiatra aqui de Juiz de Fora. Minha principal frente de atuação é na clínica, no contato direto com os pacientes, mas eu também atuo na formação médica como preceptor e professor de psiquiatras em formação. Uhum. E agora temos a Maiara, psicóloga. Pode se apresentar, por favor? Boa tarde, gente. Eu também sou psicóloga, tenho a formação em mestrado também pela FJF. Tenho atendido na clínica, né, nos últimos anos, tanto em Juiz de Fora e agora em São João Nepomuceno. E a gente tem recebido cada vez mais pacientes, né, com essa demanda de tratamento, né? Realmente os casos têm aumentado, então é muito necessário mesmo essa nossa conversa sobre o tema. Então, para a gente começar a entender melhor, né, sobre esse tema, eu queria que vocês pudessem compartilhar o que seria, o que é o burnout, qual a sintomatologia que ele apresenta. O síndrome de burnout, por definição, que chegou recentemente na CID-11, que é o código mais atual para classificar as doenças, é um estresse crônico que não foi bem gerenciado no ambiente de trabalho. Essa questão do ambiente de trabalho é muito importante. Eu gosto, para entender o que é o burnout, entender um pouquinho da história de como que ele veio. Ele veio como se fosse uma evolução do segmento das outras doenças ocupacionais, que começou ali com a LER, a lesão por esforço repetitivo, e as DORTs, as doenças ortopédicas relacionadas ao trabalho. No início, as pessoas que apresentavam isso, entrou essas doenças relacionadas ao trabalho como uma forma de responsabilizar também as empresas pelo cuidado com a saúde desses funcionários. E no início foi bem um rebuliço, como tem sido atualmente com o burnout, mas com o tempo as pessoas foram se adaptando, colocando apoiadores de punho, cadeiras mais confortáveis, para poder evitar os problemas. E, recentemente, a gente entendeu que o adoecimento mental também pode vir pelo estresse do trabalho. Então, como que é? Ele vem de uma interação entre os fatores pessoais, a sua capacidade de lidar com o estresse no trabalho, e é excessivo. É importante a gente saber que é somente no trabalho. Para dizer que é burnout, é uma doença do trabalho, ela não é nem oficialmente um transtorno mental, é uma questão ocupacional. Então, para isso, a gente tem que entender que tem um agravo relacionado ao trabalho que adoeceu essa pessoa. Então, ela diz muito mais respeito ao ambiente de trabalho adoecedor, estressante, do que necessariamente ao trabalhador em si. Exato, não responsabiliza só o trabalhador pelo seu adoecimento. A criação desse termo veio para responsabilizar também as empresas por esse cuidado. Uhum. E pode haver um afastamento dessas pessoas com esse diagnóstico? Existe isso por lei, de alguma forma? Sim, muitas vezes isso até é necessário para o tratamento. Eu falo com os pacientes, por incrível que pareça, alguns, apesar de estarem mergulhados nessa estafa, a gente percebe que eles não querem se afastar. Aí eu falo, olha, é como se a gente fosse tratar uma ferida com um espinho ali ainda fincado. A gente precisa primeiro remover o ambiente para se adaptar, para poder criar estratégias e também tentar modificar o ambiente de trabalho. Então, o afastamento é não só um direito, como muitas vezes uma necessidade para a melhora desse paciente. Uhum. Até para identificação diagnóstica também, né? E ver se o trabalho é realmente essa fonte que tem proporcionado o estresse, né? O principal estímulo ali é importante esse afastamento para ter essa clareza também, né? Uhum.
E tem como verificar realmente quais sintomas estão sendo apresentados, assim, quando, né, chega uma pessoa ali dentro do contexto clínico, né, qual é a sintomatologia clara que você percebe assim, nossa, realmente ele está com uma sobrecarga em relação a questões do trabalho? Como que faz para poder realmente fazer esse diagnóstico e falar que é por conta do trabalho? A gente tem 3 dimensões principais que a gente observa. Um é a exaustão, realmente esse sentimento de fadiga, de cansaço, de não aguento mais. A segunda dimensão é um distanciamento, uma sensação de pouca empatia ou até de cinismo em relação ao trabalho. Aquilo deixa de ser algo prazeroso e você começa a tratar de uma forma muito mecânica o trabalho, até uma forma de defesa desse estresse. E a outra é uma redução da realização profissional e do rendimento. Então, o profissional que está com burnout, ele vai necessariamente cair o rendimento dele. Por mais que ele trabalhe mais, ele vai começar a render menos. Tem até uma questão também, as relações, né? A impaciência nas relações. É como se aquele trabalho que antes se apresentava tão belo ou tão satisfatório, eu saio dali realizada, já não traz mais, né, essa realização. A pessoa realmente começa a, talvez, assim, pensar que as pessoas já não são tão mais legais de conviver. Então, esse distanciamento, né, que a gente até chama de cinismo, é muito frequente no quadro de burnout. E, geralmente, a gente observa que os primeiros sinais, eles costumam ser doenças psicossomáticas, né? A pessoa começa apresentando respostas no corpo, geralmente, né? Então, aumento da pressão arterial, problemas gastrointestinais, uma dor de cabeça crônica que não passa, né? Então, o paciente com burnout, ele costuma passar por vários clínicos, às vezes, fazendo tratamentos, né, para condições fisiológicas, orgânicas, para só então depois chegar para o diagnóstico do burnout. De cansaço físico extremo, né? O estresse, ele é muito relacionado com essas doenças psicossomáticas, que é quando realmente uma condição mental leva a um sintoma físico, uma condição física. Eu acho legal tocar nesse ponto para fazer um adendo, porque a gente sempre vê o estresse como um vilão. As pessoas pensam, nossa, estresse é uma coisa ruim. E não é necessariamente assim. O estresse, ele tem uma função fisiológica de preparar a gente, de fazer a gente ser mais eficaz em uma ação, só que ele é funcional por um período curto de tempo. Os ambientes de trabalho atuais, com cobranças constantes por metas, competições, isso gera um estresse que se prolonga demais e isso leva a um custo de uma deterioração do quadro da pessoa. Então, o estresse ele pode ser benéfico, mas o estresse mal gerenciado e crônico já leva ao adoecimento. De forma bem prática, assim, você acordar atrasado, por exemplo, né, e você tem um aumento ali de adrenalina para ter uma resposta rápida diante daquele atraso, ou um desafio novo no trabalho, né, o estresse ele é benéfico nesse sentido, porque ele vai te ajudar na resolução de problemas. Mas aí você chega em casa, você descansa, você se deita, você relaxa, vê uma série. Agora, isso prolongado, né, então várias semanas seguidas, a pessoa sempre exposta ou a estímulos externos, né, de estresse no trabalho, em outros contextos, e também internos, né, com as pressões pessoais que essa pessoa coloca sobre si, que aí vai fazendo com que o corpo rompa, né, com aquele estado de equilíbrio e a pessoa começa a desenvolver ali de forma aguda muitos sintomas, como a dor de cabeça, como na físico, como os problemas gastrointestinais, a tensão muscular, né, que é até uma resposta evolutiva, essa tensão na parte do ombro, né, como se a gente tivesse maior que o predador ali de certa forma, mas que gera um incômodo muito grande, atrapalha a qualidade do sono, que é uma das coisas muito afetadas no quadro de estresse também. Sim. Assim, para quem está de fora, talvez seja um pouco confuso às vezes entender o burnout, pensando em todos os outros transtornos existentes, né? E aí, como que a gente faria, de fato, para conseguir diferenciar, por exemplo, porque questões orgânicas também podem, às vezes, acontecer em outros quadros, como, por exemplo, uma depressão, né? Às vezes não chega a ser um burnout, mas é uma fase, talvez, de estresse ali maior. E aí, como que faz para conseguir diferenciar, por exemplo, depressão, burnout? Como que funciona isso? Nem sempre é fácil. A gente pode pensar, o burnout relacionado ao trabalho, e a principal causa, a preponderante, tem que ser o trabalho.
Se a pessoa está por outros questões da vida, uma dificuldade com o casamento, um luto recente, provavelmente isso não é do trabalho, então a gente não pode classificar como burnout. E os sintomas se misturam, a gente viu fadiga, afastamento afetivo, isso acontece na depressão, mas a depressão ela é muito mais ampla, por exemplo, ela atinge muitas outras áreas da vida, tem outros sintomas relacionados com o apetite, com o sono, que também acontece no burnout. Mas uma forma de diferenciar é o que a Rafa falou. Se a gente afasta a pessoa do trabalho e ela não melhora, isso deve ser outra coisa. É um dos sinais que a gente tem. Entendi. Ok. Mas assim, pensando em profissionais que possam correr mais risco em relação ao burnout, vocês têm uma noção quais são os profissionais que, né, podem gerar mais desse tipo de problema, desse tipo de transtorno? Qualquer profissão, uma pessoa em qualquer profissão corre o risco de desenvolver, porque depende muito da organização do trabalho que ela desempenha, né? E da capacidade dela de enfrentamento também ao estresse. Mas a gente sabe que existem profissões que têm um nível de estresse maior, né? E a gente vê na literatura que os profissionais da área da saúde, que se envolvem diretamente no cuidado do paciente, têm uma tendência, uma predisposição maior a desenvolver. Profissionais também que desempenham profissões de risco, de alto risco, né? Bombeiros, policiais, enfim, são pessoas também que correm um maior risco. Quanto maior o estresse do ambiente, da função, maior a probabilidade, né, do burnout. Os primeiros estudos foram com enfermeiras especificamente, foram os primeiros a terem esse diagnóstico de burnout e ainda são os campeões. Geralmente eles têm uma carga exagerada de trabalho, fazem plantões dupla da jornada de trabalho para conseguir ter um rendimento legal, lidando direto com o estresse. A gente tem visto na prática assim, a relação do trabalho de hoje, essa pressão por consumo, por ganho, por um trabalho excessivo tem mudado tanto que algumas outras áreas têm aparecido na clínica, mesmo que os estudos ainda não tenham acompanhado. Populações que têm aquela questão muito grande por meta, por venda e que não tenham um propósito, uma realização no trabalho. Não se sintam enganando um idoso para vender alguma coisa que não é tão boa. Isso gera falta de propósito, é uma coisa muito relacionada ao adoecimento. Porque quando existe um propósito, uma satisfação que vai além da remuneração, esse trabalho tende a ser menos estressante. Até mesmo as pessoas que amam o seu trabalho, né, e principalmente elas também podem desenvolver por não saber esse limite, né, da exaustão, do nível de estresse, o momento de reconhecer que precisa desacelerar. Então, realmente, qualquer profissional corre esse risco. Tem alguns estudos também, assim, pós-pandemia, né, que foi um boom aí, estima-se que o trabalho, né, o mundo do trabalho ali teria um aceleramento natural, né, em termos de cobranças, em mudanças, mas a pandemia acelerou em 5 vezes isso, né? Então, houve uma mudança muito grande na configuração do trabalho também. As pessoas passaram a sair dos ambientes, né, corporativos para o home office. Tornou muito mais comum, que não tem ainda um consenso muito claro, mas gerenciar ali a sua casa, a sua vida, os seus filhos e também as questões do trabalho, o próprio ambiente, já é também propício para o adoecimento. E todas as mudanças e cobranças de ultra especialidade, né, que têm sido feitas também, a pessoa, além de ter que gerenciar o tempo dela no trabalho, ela também tem que gerenciar a qualificação profissional. E eu sempre costumo dizer, assim, até mesmo para os meus pacientes, que a gente tem que observar a função que a qualificação ela tem ali para você naquele momento. Porque, ok, eu quero continuar me especializando, né? Porque eu quero entregar o melhor trabalho, a melhor qualidade, estar mais atualizado para os meus pacientes, né? Ou para os, né, dependendo do segmento do trabalho, é ótimo. Mas quando isso se torna também assim, eu me sinto tão insuficiente, há uma crença de insuficiência ali, né? Que eu preciso sempre estar cursando uma nova faculdade, fazendo um novo curso, uma nova pós-graduação. E aí, além da sobrecarga de tempo do trabalho, eu ainda chego em casa e tenho que passar ali horas estudando, preparando, né, minha dissertação de mestrado. Então, isso também coloca a pessoa numa condição, né, que associado ao trabalho tem os estudos e essa qualificação que está baseada nessa crença de insuficiência,
Isso também vai predispondo essa pessoa a adoecer, porque não tem tempo de descanso, afeta muito a qualidade de vida, afeta a qualidade de sono, porque vai ter privação de sono. Dentro dos contextos das empresas, né, onde a gente se inseriu, um dos fatores na avaliação psicossocial era justamente esse, né, se a pessoa estava com outra demanda de trabalho, remunerado ou não, ou também estudo associado ao trabalho, né, na empresa ali específica para a qual a gente estava prestando serviço, porque isso logicamente vai afetar, né, e assim, houveram pessoas que muitas vezes relatavam que tinham 5 horas de sono porque faziam mestrado, davam aula e ainda trabalhavam no segmento corporativo com altas metas. Então é óbvio que essa pessoa logicamente vai apresentar algum indicador de saúde mental prejudicado, né, e muitas vezes ali o burnout ele pode estar caminhando, né, para que possa ser diagnosticado. Então, existem vários fatores, então, que podem colaborar para chegar nesse quadro de burnout. Mas, assim, existem fatores da própria personalidade da pessoa, que às vezes pode predispor com que ela apresente esse tipo de quadro? Sim, nós temos alguns traços de personalidade, né, que predispõem as pessoas ao burnout. Então, a gente fala sobre neuroticismo, né? Muitas vezes pessoas que têm uma preocupação muito grande, veem ameaças, né, muito grandes no ambiente de trabalho, têm uma tendência a interpretar os eventos como ameaçadores, pessoas que têm um nível de ansiedade maior para lidar com os conflitos dentro do ambiente de trabalho, elas têm um pessimismo maior, né, acreditando numa grande dificuldade que elas possam ter para resolver problemas nesse ambiente de trabalho. Essas pessoas podem ter uma tendência maior, sim. Mas, assim, profissionais altamente motivados, como eu falei também, porque não sabem esse limite do parar, né? Até mesmo falando dentro desse contexto do home office, né? Porque fica difícil, às vezes, separar o ambiente de trabalho. O trabalho está dentro de casa, né? Então a pessoa, ela às vezes se sente mal por descansar, porque acredita que deveria estar produzindo, né? São pessoas um pouco perfeccionistas também, que gostam de desempenhar as tarefas com padrão alto de excelência, né? Que se cobram muito em termos de desempenho, né? São pessoas que têm dificuldade de abrir mão do controle, muitas vezes elas têm dificuldade de delegar, né? Elas querem acompanhar cada partezinha do trabalho porque elas têm uma insegurança de que se elas não tiverem no controle daquilo, aquilo não vai ser bem executado. Então, essas pessoas, elas assumem uma responsabilidade muito grande, entregam muito mais do que podem, muitas vezes, negociam horas de sono, de tempo com a família em função do ambiente de trabalho, e fazem muitas vezes jornadas duplas de trabalho, como a gente já falou. Tem dificuldade de tirar férias também. Sim. Ausência de habilidades sociais também, né? Porque às vezes envolve assertividade. Você separar ali um pedido em cima da hora, né? Do seu chefe, do seu superior, e você conseguir falar, olha, hoje eu não consigo fazer essa entrega, não é possível. Isso é praticamente inexistente, assim, né? Em muitos contextos de trabalho. E isso pode levar a pessoa a um adoecimento quando o déficit em habilidades sociais é muito grande, né? Ali até mesmo para lidar nas relações, né? Não apenas com superiores, mas com iguais também. Então, às vezes as relações começam a se desgastar muito, e isso também vai afetar, né, a percepção da pessoa ali no contexto do trabalho e o próprio desempenho. E o pior é que o fazer demais, o entregar além do que é solicitado, virou o normal. Então, essas pessoas chegam, às vezes, no atendimento clínico sem essa consciência de que elas estão entregando mais do que elas podem, né? E eu tinha uma paciente que era assim, ela chegava no consultório e eu brincava com ela, e aí, qual foi o milagre que você fez essa semana? Porque ela fazia milagre no ambiente de trabalho, com o que era solicitado. Ela, às vezes, ela tinha 2 funções, sendo que ela só podia ter uma, ou só estava contratada para desempenhar uma. E isso é normal, né, hoje em dia, você fazer funções para as quais você não está contratado, né, sem considerar a quantidade de tempo
né, ou de energia que se tem para aquilo. Então eu brincava com ela, mas para esse modo de conscientização mesmo. Qual milagre você fez essa semana? Né? E aí ela começou realmente a entender que com muita dificuldade, porque eles têm muita resistência, eles funcionam muito dentro dessa política, dentro das organizações, porque todo mundo funciona assim. Exato. Então é muito difícil romper com isso, né? Que chega antes e sai mais tarde, Isso, que veste exatamente. a camisa da empresa. E a gente, nos nossos feedbacks da avaliação psicossocial, a gente só lembra a pessoa, lembra que a camisa é emprestada, né? Ela não é sua. Então você devolve e estabelece o limite. E também os perfeccionistas, assim, isso para qualquer contexto clínico, né? A depressão, a ansiedade e o burnout também. Pessoas perfeccionistas, elas tendem a ter resultado por causa desse comportamento, né, que é uma estratégia compensatória. Então elas estudam muito para uma prova, elas vão ter ali uma boa nota, né, elas fazem um trabalho com muita excelência, elas vão ter um feedback positivo no trabalho, e isso vai reforçando esse comportamento, elas começam a ver muito proveito no comportamento perfeccionista, sendo que elas não conseguem avaliar os custos que isso tem tido. Sim. Quais são os custos? Qualidade de vida, cobrança excessiva, o corpo começa a sentir isso de uma forma muito expressiva, muito aguda, né? E aí na balança pesa mais o resultado, né? Até mesmo pelo sistema que a gente está inserido, do que aquilo que está sendo prejudicado. E aí o trabalho de psicoeducação na psicoterapia é importante, você mostrar para essa pessoa que o custo está alto demais. Sim. E o custo para a empresa também, que muitas têm ideia de que Exato. a gente cuidar disso vai diminuir o lucro, que vai trabalhar menos, mas observa, como a gente falou aqui, muitos que entram em burnout são excelentes funcionários, são funcionários perfeitos, que fazem de tudo. E se a empresa também não ajudar a cuidar desse funcionário, não observar também, ele vai cair em rendimento, ele vai afastar, e a empresa vai sofrer com isso. Então a empresa maneirar o estresse para que a pessoa continue produtiva também é lucro para a própria empresa. Ela não quer perder o bom funcionário, ela não quer desgastar aquela força de trabalho humana que ela também tem. Mas parece que realmente eles só chegam assim, quando está muito comprometido, porque antes disso eles têm uma resistência muito grande, porque qual que seria a mudança de hábito para o enfrentamento do burnout? A alteração do funcionamento, né, do estilo de vida. E esse profissional, ele se cobra tanto e que ele não quer mais mudar esse estilo de padrão de funcionamento, né? Então, um outro caso de uma outra paciente que eu tenho foi na avaliação com o psiquiatra precisou convencê-la ao afastamento, aceitar um atestado de 15 dias. Mas ele gastou muito tempo para fazer isso e ele não conseguiu, porque ela não aceitou se afastar. Então ela negociou os dias de afastamento e negociou com ele 5 dias. Só 5 dias. Então, assim, é resistente, né? Então ele só para realmente quando ele é parado. Sim, né? Exatamente. O contexto normal da medicina é a pessoa pedir atestado, mas no burnout é o contrário. A gente tem que implorar, quase negociar esse atestado. E já teve um caso que foi muito emblemático para mim. A pessoa, uma gerente absurdamente eficiente, entrega o trabalho com propósito, foi começando a perder a eficiência, a saúde mental dela, e para afastar, ela falou, eu entendi que eu tenho que parar, mas me dá 10 dias para eu conseguir organizar minha equipe para eu sair com eles direcionados. Olha o senso de responsabilidade de... Ela sabia que estava prejudicando a própria saúde com esse tempo a mais, mas ainda assim ela preferiu se sacrificar para a empresa conseguir caminhar sem ela por um tempo. Um senso de responsabilidade muito maior com o trabalho do que consigo mesmo. Mas como que a pessoa vai saber ali qual que é o limite de que, tipo, tá tudo bem até aqui e aí agora virou uma doença? Até onde podemos ir? Até onde eu tô saudável? Como que a gente sabe esse limite? A psicoterapia vai entrar aí com o trabalho de psicoeducação também, né? E esse gerenciamento das crenças da pessoa. Dentro da abordagem que todos nós trabalhamos aqui, acho que o Rafael também tem know-how, assim, na terapia cognitivo-comportamental, a gente entende que o que está fundamentando o nosso comportamento, né, que seria, por exemplo, esse excesso de trabalho, são as nossas crenças, né? E se você observar o exemplo dessa paciente que o Rafael tem citado, ela achava, né, que a empresa depende dela também no funcionamento, né?
Nós chamamos isso na terapia cognitivo-comportamental de personalização. É um erro de interpretação da realidade e isso parte ali na psicoeducação para que o paciente veja essa sujeira na lente, ela achar que realmente ela é tão importante a ponto dali do processo, né, não andar, não fluir sem ela, pessoas que dificilmente delegam, né, ou pessoas que às vezes se sobrecarregam porque elas pensam que ninguém vai desempenhar tão bem quanto elas. Então a psicoterapia ela vai delimitar essa linha tênue e ela vai apontar também a função que o trabalho tem ocupado. Eu sempre gosto de caminhar na linha ali da segurança, né, das necessidades emocionais. Como nós estamos tentando, de certa forma, utilizar pessoas ou coisas, né, e entre coisas podemos colocar o trabalho, para, de certa forma, suprir essas necessidades emocionais, como a segurança, que é algo perfeitamente normal, mas que muitas vezes se torna disfuncional pela consequência que ela acaba produzindo na nossa vida, né? Então, você ter um bom trabalho, você ter resultados no trabalho, você ter uma remuneração satisfatória, isso é tudo muito positivo, mas a ponto disso também prejudicar você mesmo, que é quem vai continuar conseguindo, né, caminhar ali, trabalhando e produzindo renda, e aí é uma linha tênue que o paciente precisa tomar conhecimento. Uma classe muito afetada também pelo burnout são os médicos, né, e até um trabalho de psicoeducação e mostrar isso para o paciente, porque eles iniciam as carreiras, né? O Rafael pode dizer isso melhor ainda, porque provavelmente é uma realidade muito comum para ele, com um trabalho muita energia, né? Você é jovem, você tem tempo, disponibilidade, então você faz a residência, você faz, né, 1000 coisas ali associadas a isso, e aí depois, naturalmente, na nossa vida, nosso ritmo, a nossa energia de trabalho, ela vai diminuindo, né? Então, a gente precisa entender que para a gente manter, né, isso principalmente para o trabalho autônomo, isso para qualquer profissional, a gente também tem que ter qualidade de vida e a gente tem que alcançar esse equilíbrio para conseguir a manutenção ali no meio, né, do trabalho. Aproveitando essa questão do meio médico, existe uma questão cultural que influencia muito nessas crenças que a gente tem. Por exemplo, a gente passa vendo que olha, o médico lhe deu 48 horas de plantão, que legal, como se fosse positivo. Bom, então para eu ser um bom médico eu tenho que privar meu sono e tenho que trabalhar 48 horas seguidas. Será que isso é bom mesmo? Será que você trabalhando 48 horas seguidas em um plantão, a qualidade do seu atendimento está boa? Será que seu paciente não vai sair prejudicado por isso? Então a gente quebrar essas crenças do que é ser um bom profissional e poder moldar. A psicoterapia tem um papel muito legal nisso. E é legal a pessoa entrar antes do colapso. Exato. Então eu gosto de falar de sinais de alerta. Se tem um sofrimento que é excessivo, ou está prolongado demais, ou você está perdendo funcionalidade, você não está conseguindo desempenhar o mesmo papel, ou se o seu corpo te disse alguma coisa. Sim. Se a sua pele está descamando, se você começou a ter alteração do aparato intestinal, se sua pressão está subindo. Pera, será que tem algo errado? Será que eu vou ter que parar para refletir? E nessa hora, a psicoterapia vai te ajudar a te guiar nessa reflexão e te ensinar a se conhecer melhor, né? Sim, trabalho é identitário, né? A gente se apresenta, prazer, sou Rafaela, psicóloga, né? Faz parte da nossa construção de identidade. E para as pessoas mais propensas ao burnout, isso é muito forte, está muito arraigado. Então, sem o trabalho, é como se essas pessoas não soubessem se definir. Né? Então a gente precisa trabalhar muito isso que tem a ver com autoconceito, né? Dentro do processo psicoterapêutico também, para que ela entenda que ela é muito mais que só o trabalho. Sim. Existem muitas outras forças, muitas outras virtudes empregadas em outras áreas da vida, e esse pilar ele não precisa ser o primordial, né? Se existem outras esferas que também necessitam de investimento e que vão te proporcionar mais saúde também. Sim. A gente viu aqui um pouquinho sobre a psicoterapia, né? O Rafael trouxe também a questão da parte medicamentosa, né? Que eles já chegam lá já com várias sintomatologias que às vezes vão precisar de uso de um remédio. Mas se a pessoa está inserida dentro do contexto de trabalho, dentro de uma empresa, o que a gente pensa na perspectiva da empresa? Eu sei que não tem nenhum gestor aqui de empresa, né? Não temos nenhum dono de empresa aqui, mas as empresas, então, elas têm alguma função nesse jogo aí? E aí, o que elas poderiam fazer? Como que elas podem colaborar para poder que tenha uma melhoria para o quadro dos próprios colaboradores dela, né?
Hoje existem médicos do trabalho que conseguem atuar, ver a necessidade daquela empresa, tentar mudar a maneira de motivar o paciente. O funcionário, onde vicia em falar paciente. Sim, é costume, né? A gente fala paciente sempre. E aí, por exemplo, a estrutura é mudar a cultura da empresa. Por exemplo, existem muitas culturas de competição que são acirradas, de o melhor vai ser premiado, o último vai ser demitido. Por um momento, isso vai gerar um estresse de competição que vai aumentar a produtividade e a curto prazo isso vai ser ruim. Vai desgastar os seus funcionários, você vai ter uma rotatividade grande, vai ter que ensinar um novo profissional. Então, você trabalhar o propósito do trabalho também, você ter uma equipe, ter um psicólogo na empresa costuma ser muito útil para colocar o propósito no trabalho, a pessoa poder trabalhar para ser além do dinheiro e acaba o dinheiro vindo como uma consequência, mas não como o principal foco da empresa. Sim. O trabalho que a gente realiza geralmente parte também do mapeamento, né, que a empresa pode fazer esse tipo de contratação, ou dentro da própria empresa, né, dentro do próprio RH, você tem um sistema de avaliação mesmo, não só de desempenho, né, que é o que a gente está muito mais acostumado, mas de indicadores de saúde, ali no contexto laboral, né, tanto para as estruturas da empresa mesmo, física, plano de carreira, plano de remuneração, né, benefícios e também a saúde emocional desses trabalhadores, né? Então, pensar nos estressores ambientais dentro do contexto da empresa é de responsabilidade da empresa manejar, né, da gestão da empresa. E assim como o Rafael já falou em outros momentos, isso também é lucratividade, né? Empresas que têm preocupação com a saúde emocional dos seus colaboradores, elas têm também maiores rendimentos. Então, dentro da área do que o psicólogo, o médico pode dar suporte para as empresas, seria no mapeamento e na intervenção, né? Em grupo, individual, plantão psicológico, treinamentos que geralmente estão voltados para o gerenciamento emocional, treinamentos para as relações de trabalho, né? Não só liderança, desempenho, meta, mas algo que esteja preocupado também com o desenvolvimento pessoal daquele trabalhador. Não apenas ali para o contexto organizacional, é uma das maneiras também. Quando o profissional se sente valorizado, importante e útil, ele acaba entregando mais também. Então, a empresa, o gestor olhar para o seu funcionário, respeitar o horário de almoço. O horário de almoço é para almoçar. Você não vai mandar um e-mail ou ligar para o seu funcionário no horário que ele está de almoço ou às 11 horas quando ele está em casa. Respeita os limites dele. Sim. A gente ensina o paciente a impor seu limite, mas a empresa facilitando esse processo é muito bom. Um exemplo pessoal até que aconteceu, contexto de vida que não estava muito legal, alguns estressores, o meu gestor viu que eu não estava muito bem, chamou para conversar, pensei, vai ser uma bronca. Não, vou para se colocar à disposição, a vantagem é que é psiquiatra e tem esse olhar. Ajuda bastante. Em vez de uma bronca, eu ganhei um voucher para fazer massagem. Olha só, isso gente. é um bom exemplo. Coisa boa. Aí eu me sinto valorizado e eu vou me dedicar a essa empresa. Porque, olha, ele olha para mim como ser humano e não como uma peça, como uma engrenagem. Você sentiu olhado ali, né? Sim. Percebeu a minha necessidade. Poxa, isso é muito bacana. Mas igual você falou, é um psiquiatra, né, que conseguiu ter esse olhar. Eu imagino que dentro de empresa, eles não têm noção nenhuma. Né? Então, eu imagino que os gestores, eles não tenham noção. O que é esse sintoma que, de repente, o meu funcionário está apresentando? Né? Então, muitas vezes, assim, dando um pitaco, né, aqui na conversa de vocês, né, mas também psicoeducar esses gestores, né? O que é saúde mental? O que é transtorno mental? Né? Porque eu acho que também falta essa compreensão, até porque também tem muito preconceito. Né? Então, eu acho que falar sobre esses sintomas dentro da empresa, para cada um também ficar como se estivesse todo mundo se cuidando. Eu estou aqui zelando pelos meus funcionários, então eu também observo a parte da saúde emocional e mental deles para qualquer tipo de necessidade. Eu posso ali, como gestor, fazer algum tipo de encaminhamento, conversar com esse colaborador. Eu penso que é um aspecto também muito importante, né, da gente pensar. Algo que a gente aprende na nossa profissão, que a gente pode dar como dica para os gestores, é de aprender a escutar o funcionário. Além de tem momentos para feedback, para saber o que ele acha, não só dar o feedback para ele dar o feedback para você. E, por exemplo, se ele está irritado, com um comportamento ruim com as pessoas, que ele não era assim, em vez de brigar, olha, você tem que tratar bem seus colegas, tipo, falar, olha, tá tudo bem, eu tô vendo que você tá mais irritado,
está acontecendo alguma coisa, tem uma sensação, porque a irritação, esse sentimento de pessoa dar mais patadas, ficar mais irritada no trabalho, isso é um dos sintomas do burnout. Às vezes você pode, você mesmo, identificar aquilo e cuidar do seu funcionário antes que ele precise se afastar. Bacana. Essa perspectiva é bem interessante. Mas assim, tem gente que ama muito o trabalho, né? Tem gente que, tipo, essa coisa, será que tem médico que fica às 48 horas e fica de boa? Eu fico me questionando, assim, porque tem gente que, sei lá, tem uma energia, gente, que eles tiram de não sei de onde. E como é que é pra quem realmente ama muito trabalhar? E o pessoal em volta, às vezes, até fica impressionado. Nossa, caramba, eu nunca vi essa pessoa com tanto gás, essa pessoa é muito enérgica e tal. E aí, tá tudo bem nesse sentido? Não tá? Qual que é a gente vai considerar como burnout também? Se a pessoa ama, não ama trabalhar tanto assim? Enfim, como é que é essa situação? É workaholic? Workaholic. Eu acho que é isso. Aquela pessoa que realmente, assim, cara, ela fica fissurada naquilo, ela entra em foco, hiperfoco, né? Aquilo é incrível pra ela. Fica bem trabalhando muito, né? Isso aí. Se a pessoa que ama muito o trabalho estiver entrando num ponto de esgotamento, não importa o amor que ela tem por essa função. Ela vai adoecer, inclusive ela pode perder essa admiração toda pelo que ela faz. Então é por amar muito o seu trabalho que você tem que se cuidar trabalhando, né? Tem até um termo que eu não sei se é um termo técnico, mas a gente encontra ele, né, chamado burn-on, né, que seria esse esgotamento de pessoas que amam o trabalho, né? Então, pode sim levar ao adoecimento também. E existe o adoecimento em outras instâncias? Se a gente parar para pensar do burnout, seria só realmente vinculado ao trabalho dentro de empresa? Ou a gente pode considerar o burnout tipo um trabalho que a pessoa realiza às vezes até dentro de casa, como autônomo, alguma outra situação que a gente possa falar? Sim, como autônomo. E também a gente fala, por exemplo, do burnout materno, né? Os mesmos pesquisadores que pesquisaram o termo e os sintomas de burnout no âmbito profissional perceberam uma semelhança muito grande desses sintomas em pais, né? Principalmente em mães. Na mesma década que o burnout estava sendo mais estudado ali na década de 70, esses mesmos autores, eles também conceituaram o burnout materno, só que o burnout materno não recebeu o mesmo destaque, o mesmo impacto que o burnout profissional. Mas, se você for falar do público materno, né, que é um público que hoje eu estou inserida, claramente nós estamos descrevendo aqui tudo que muitas mães devem sentir, que é o esgotamento da função do cuidar, né? O esgotamento desse cuidado, que é um nível de pressão enorme, porque envolve um risco enorme o cuidado dos filhos. Pensa, principalmente filhos recém-nascidos, né? Os primeiros meses de vida. Qualquer errinho ali pode ser fatal. Então, existe uma pressão muito grande, né? Pelo desempenho perfeito, pela melhor educação e uma sobrecarga muito grande do principal cuidador dessa criança, né? Que leva a um esgotamento, sim, de função. Pensa, geralmente é um cuidador que não dorme bem, que não consegue se alimentar dependendo da fase de desenvolvimento, né? Ou das necessidades que essa criança tem, porque a gente tem mães de crianças com necessidades especiais, né? Mãe solo, sim, né? Então, assim, existe um excesso de sobrecarga que leva à exaustão, né? E o pior disso é que o mesmo sintoma de despersonalização que o profissional tem no ambiente de trabalho, de não encontrar sentido com o trabalho, acomete também essas mães ou esses cuidadores, porque eles começam a ter uma visão de não ter mais sentido na maternidade. E isso é muito cruel, porque isso não pode ser dito, né? Isso não é bem recebido. Como que uma mãe reclama da sobrecarga de cuidar de uma criança? Não é bem recebido isso na sociedade. Então, é um sofrimento velado. Geralmente, o paciente, ou com mais frequência, a paciente mãe que chega na clínica com esses sintomas aqui de esgotamento,
ela chega com uma carga de culpa enorme, porque ela tem que falar da sobrecarga do cuidado com o filho. E ela começa a sentir um distanciamento afetivo do vínculo dela com aquela criança. Olha o quão sério é. Então ela começa a se perguntar, será que eu não amo o meu filho? Será que eu não amo a maternidade? Eu queria tanto isso e agora eu não consigo me vincular. É claro, porque como eu disse antes o esgotamento, ele tira o prazer de qualquer atividade. Exato. Então essas mães começam a entrar naquele terceiro componente também do burnout profissional, que é a avaliação negativa, né, da função, do trabalho que elas desempenham com os filhos. Então eu me sinto incompetente enquanto mãe, eu acho que eu não sou uma boa mãe, um bom pai, eu não estou vendo mais sentido na maternidade. E aí elas entram em colapso também, emocional e físico, né? Então a gente precisa desse trabalho de conscientização, de explicar que isso é um burnout, né? Que a tarefa é trabalhosa, há uma sobrecarga, às vezes não há rede de apoio, né? Sim. É muito comum no consultório, quando a gente identifica esse quadro e diz para a mãe, olha, nesse contexto, ela ainda não falou isso para a gente, porque ela tem vergonha de falar até com o profissional. Nesse contexto, é esperado que você tenha um distanciamento do seu filho, que você esteja se arrependendo em algum ponto. Na hora que a gente fala isso, elas costumam desabar, de, tá, então eu não sou um monstro, isso é normal, eu posso ter um quadro. Exatamente. Uma dúvida que vem é como que a rede de suporte pode ajudar essa mãe, Exato. né? Exato. A dica que eu falo, que a gente vê, é que em vez de ajudar a criança, dê o suporte para a mãe. O que você quer? O que você precisa? Exatamente. Chegou visita, você quer receber? Não quero, então você vai lá e dispensa a visita indesejada. Você vai fazer as vontades daquela mãe naquele momento. Uhum. Exatamente. Porque não tem como a gente fazer talvez o afastamento, como é no caso da empresa, e muitas vezes até mesmo por uma condição de mães atípicas, né, ou até uma necessidade específica daquela casa, a mãe não consegue se distanciar desse cuidado, né, de muitas formas, e é necessário investir em outras esferas, porque é comum a dismorfia corporal nessa fase, as mulheres não se reconhecerem mais nos seus corpos, né, seja pelo ganho de peso, seja pela perda de peso, seja pelo pouco cuidado que ela vai ter com ela mesma, a relação conjugal vai ficar afetada. Então, há um déficit assim, global na vida daquela mulher, né? Tem uma diferença, é uma nova adaptação, né, naquele cenário para ela, e esses cenários precisam de investimento. É porque a gente está muito acostumada a ver a mãe entregue ali, né? Até mesmo por essa cobrança do desempenho. E todas aquelas características de personalidade que a gente falou, o perfeccionismo, as mães que já eram ansiosas e essa ansiedade, ela vem até mesmo por todos os fatores hormonais, né? De forma muito intensa nessa fase puerperal, né? E também ele se estende por mais do que apenas o período do puerpério, e são mães que precisam de ajuda. Precisam de cuidados, né? Precisam buscar o acompanhamento psiquiátrico, e até uma dúvida que eu vou apresentar aqui no lugar da pergunta a amamentação e a medicação, né? Muitas pacientes minhas têm dúvidas a respeito disso. A gente tem medicações que são absolutamente seguras na amamentação e ou na gestação. Então a gente sempre vai pesar o risco-benefício. Se tem algum risco daquela medicação passar e causar mal ao neném, e dar amamentação. Então a gente conversa com a mãe e observa. Tem medicações, não é bom te dizer o nome da molécula aqui, mas se o seu médico falou, olha, essa medicação é segura, pode tomar. Tem medicações que são seguras, que tem estudo. Coitada das mães, né? Maiara que é mãe, tadinha. Eu sei como é. É sofrido. E no caso da empresa, você pode até mudar de empresa, né? Você pede demissão, vai para outro canto, né? A mãe, ela tá ali presa naquele vínculo que a gente sabe que é um vínculo lindo, maravilhoso, mas que naquele momento pode estar sendo muito difícil, né? Para aquela mãe. E voltando assim para esse contexto, mais do contexto mesmo da empresa, né? A gente pensou mais nas questões de tratamento, questões do que podem ser feitos, o que isso gera para a pessoa, mas para não deixar entrar num quadro desse, para a gente pensar em prevenção, porque eu acho que a melhor coisa que a gente pode pensar é prevenção. Não vamos deixar a situação, né, chegar lá no fundo do poço. O que a gente pode fazer? Que mudanças que a pessoa ela pode estar fazendo na vida dela? O que ela pode fazer para o estilo de vida dela mesmo, para que ela fique bem, ela fique tranquila, não entre num quadro ali de um estresse maior. O que pode ser feito?
psicoterapia, né? A gente sempre vai colocar a psicoterapia como uma fonte preventiva, não é um merchan apenas, né? Mas é uma opção. E para qualquer área, assim, né? Qualquer transtorno psiquiátrico, e aí o Rafael até classificou bem, nós não estamos falando aqui de um transtorno, né, psiquiátrico, mas ainda assim esse é um pilar importante. O pilar qualidade de vida. É algo que eu sempre bato na tecla, né, com o paciente, porque às vezes ele vai no psiquiatra, ele está fazendo a psicoterapia e as coisas ainda não avançaram. Mas a gente precisa melhorar a qualidade do sono. Então a higiene do sono é importante, né, deixar o celularzinho de lado, o que vai ser tomado e o que vai comer antes de dormir. Mínimo 6 horas ali, mínimo, né? Então a gente tem que investir na qualidade da atividade física com regularidade, extremamente importante. O autocuidado, né, em várias esferas, o tempo de lazer, o tempo com a família. Então, esse é um pilar preventivo importante para qualquer adoecimento. Eu acho importante também a capacidade de conseguir colocar limites, né? Somos seres limitados, né? A gente tem que saber o momento de parar. A gente tem que saber o limite do trabalho. Então, se você está trabalhando, tenta delimitar o horário para encerrar aquele trabalho. Tenta priorizar o seu momento de lazer com sua família, como se ele fosse muito importante, tanto quanto o seu trabalho. Põe na agenda, né? Coloca na agenda o momento de descanso, né? Eu faço isso com os pacientes. Qual que vai ser o seu tempo de descanso? Coloca na agenda como você anota os outros compromissos de trabalho. Porque é sério, né? Não leva trabalho, às vezes, para o seu relacionamento, né? Interfere muito nos relacionamentos. Uma pessoa esgotada, exausta fisicamente e mentalmente, ela não tem energia para gastar nas relações sociais com o parceiro íntimo, muitas vezes. A vida sexual, a saúde sexual dessa pessoa é afetada, ela não tem disposição para outras coisas. Pode falar. Aproveitando esse gancho, assim, depois você continua, né? A gente está conversando aqui. Eu lembro muito, assim, do meu esposo, né? Da minha relação com ele, assim, chegando do trabalho, gente, que loucura. Era só falando mal do trabalho, que o ambiente está estressante, que ele não está aguentando. E, meu Deus, é só problema. E realmente, pra gente que tá de fora, eu sei que tá sofrido pra aquela pessoa, sabe? Eu sei que tava sofrido pra ele, né? Toda a questão do contexto do trabalho. Mas, gente, pra quem tá em volta, também é muito sofrido. Nossa, eu ficava assim, meu Deus, gente, esse menino só sabe falar mal desse trabalho. O que que tá acontecendo naquele lugar? Eu não aguento mais e não quer sair, não quer fazer as coisas, porque não, eu tenho que descansar muito, porque amanhã meu dia vai ter muita coisa e tem que entregar tal coisa, entregar aquilo. Eu ficava assim, meu Deus, gente, eu não tô aguentando. Descansa e continua cansado. Isso, descansa. Parece, gente, mas você passou o final de semana todo dormindo, hoje é segunda, você já tá nesse estado de novo. E é compreensível, né? Que o parceiro ou a parceira nesse momento vão pensar, qual que é a prioridade que eu tenho na vida dela? E isso gera um desgaste grande. É isso mesmo, verdade. Exatamente. Às vezes eu atendo alguns casais e uma das queixas principais é a forma como um ou outro parceiro lida com o trabalho, né? De não ter tempo, de às vezes estar ali com o parceiro no celular, né? Enviando mensagens de trabalho. Então, assim, é uma questão bem complicada que interfere nos relacionamentos. As pessoas se sentem preteridas mesmo, como se não fosse importante, porque realmente parece que o trabalho é o pilar mais importante da vida de uma pessoa que está nesse ritmo, né, caminhando para o burnout. Você falou do celular, é uma questão que é muito moderna, é pouco tempo em termos de ciência, e dificulta muito às vezes, porque o trabalho invade a casa pelo smartphone. Sim. E a gente não pode esperar que o trabalho não vá chegar. A gente tem que colocar esse limite. Nós profissionais de saúde, nossos pacientes, eles podem entrar em crise a qualquer momento. Mas ainda assim, a gente não pode estar de sobreaviso 24 horas, senão a gente não vai conseguir mais trabalhar. Sim. Então a gente avisa, olha, precisou, entre em contato comigo. Se eu não respondi, se eu não atendi, vai para emergência. Não conte com isso, porque vai ter momentos que a gente vai ter que colocar o celular na gaveta, e não é porque está ocupado com outra coisa, é porque está ocupado com os filhos, com os sobrinhos, está assistindo um filme, está almoçando com a família. Vivendo. Vivendo, exato.
E esse é também um fator, assim, que é preventivo, né? Tenha um limite para responder mensagens, tenha um limite para ficar à disposição, porque se isso não acontecer, né, o caminho ali não é positivo, né? O resultado muito provavelmente vai ser um esgotamento. Gente, eu amei o papo aqui com vocês. Peguei vários insights, vou levar para a vida. Vou ver se eu tô com burnout. Vocês têm mais alguma coisa que vocês acham que é importante falar sobre esse tema? Tá tranquilo? Acho que é isso. Ok, gente. Muito obrigada pela presença de vocês e até mais. Obrigada. Obrigada. Obrigado, gente.